Bom dia! E se o dinheiro acabasse? Se você perdesse tudo, você mudaria quem você é? Sem dinheiro, sem o seu padrão de vida, sem o seu status, o que sobraria de você? Essa pergunta pode incomodar um pouco, porque muitas das vezes nós confundimos identidade com resultado. E isso é um perigo. O dinheiro, ele não define quem você é, mas ele pode trazer à tona aquilo que você acredita. Você acredita, meu bem, que tem gente que se sente maior quando ganha mais e se sente menor quando ganha menos? Isso reflete na identidade da pessoa, aquilo que ela é, ou ela tenta mascarar isso. Isso mostra que a identidade dela está apoiada em algo instável, tão instável como o dinheiro. Sim, se o dinheiro acabar, provavelmente ela morre junto com o dinheiro, a identidade dela vai por água abaixo. Exatamente isso. E é isso que nós vamos entender no episódio de hoje, quando o dinheiro define quem você é. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Alisson Martins. Na prática de hoje, nós vamos entender os perigos invisíveis de ter uma identidade baseada no dinheiro. Quando o dinheiro define quem você é, a sua identidade começa a oscilar. Começa a haver muita comparação da sua vida com a vida dos outros. Você começa a ter medo de perder os status que você já construiu ou que você mostra nas redes sociais. A sua autoestima depende da quantidade de dinheiro que você tem na conta. Isso parece que quando o dinheiro vai, a identidade da pessoa vai junto. A pessoa ela não tem uma identidade real, a identidade dela está apoiada no dinheiro. Exatamente, meu bem. E o dinheiro é algo tão instável. Ele já foi tantas coisas, já foi troca de arroz por feijão, já foi uma moeda que era feita por uma pedra e agora por papel. Imagine isso. E a pessoa se apoia nisso, sem entender que o dinheiro é apenas uma energia de troca, não define quem ela é. Sim, o problema não é ter dinheiro, é você precisar dele para se sentir alguém. E quais as consequências disso? A pessoa ela toma decisões impulsivas, ela acaba vivendo por aparência, ela quer viver para poder agradar outras pessoas, ela desenvolve uma ansiedade financeira, sempre querendo ter mais dinheiro para ela se sentir melhor. Logo, isso mostra uma fragilidade emocional da pessoa. E o dinheiro, meu bem, ele é apenas um recurso. Ele não devia ser visto como um ponto de apoio. Precisa haver uma troca na forma como você enxerga o dinheiro. O dinheiro é um recurso, ele é um meio. A sua identidade precisa estar firmada naquilo que você realmente é. E o seu propósito de vida precisa estar acima do resultado. Porque se você se comparar com resultados, se você depender da sua conta bancária para se sentir alguém, você vai viver uma vida infeliz, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, porque está apegada a bens materiais. Então, isso se resume em quem você é precisa ser maior do que aquilo que você tem, porque tudo aquilo que pode ser perdido não pode ser sua base. Por exemplo, existem pessoas que elas se desenvolvem um complexo de inferioridade. Mas por que inferioridade? Ela se sente segura, ela se sente incapaz, ela se sente que não consegue alcançar certos objetivos, certas coisas, e ela sempre acha que não é boa o suficiente. E com isso, ela se desenvolve o complexo de superioridade. Na verdade, ela desenvolve esse complexo de superioridade para esconder o complexo que ela tem de inferioridade. Uhum. Mas como assim? Ela vai ter que se apoiar nas coisas que ela tem, no luxo ou em alguma conquista. Sempre ela vai querer mostrar. Se ela comprou um carro, ela vai querer mostrar aquilo. Ela sempre vai querer estar com um relógio chique, algo de marca. Ela tende a ser arrogante para poder mostrar superior às outras pessoas, mas todo o intuito disso é para esconder o complexo de inferioridade que ela tem. É algo bem complexo um pouco de entender, mas ela desenvolve esse complexo de ser superior
para esconder o que ela se sente por dentro, na própria identidade dela, que é esse complexo de inferioridade. Sim, na prática, é uma máscara. Então, ela se maqueia, é como se ela tivesse um machucado, uma ferida no rosto, e ela passasse maquiagem para que as pessoas não vissem quem ela acha que ela realmente é. Então, ela tenta pisar nas pessoas, como você disse, ser um pouco mais arrogante, expor os status, porque tem carro, porque tem casa, porque tem um dinheiro, sendo que a maior dor dela é não conseguir sustentar quem ela é. Ela é insegura, como você disse. Então, essas coisas são apenas uma maquiagem. É complexo? É complexo. E tudo funciona de forma inconsciente. Então, para trazer um pouco mais de clareza, eu quero levar você para o nosso próximo bloco, que é Pergunta que Incomoda. A ideia desse bloco é que você faça reflexões sobre a sua vida, que você pare um pouquinho, faça essas perguntas para você mesmo, para entender se você está no caminho certo ou não. Primeira pergunta. Se você ganhasse muito mais dinheiro hoje, mudaria quem você é? Segunda pergunta. E se você perdesse tudo o que você tem, você continuaria se respeitando? E uma terceira pergunta é: você construiu uma identidade ou apenas um padrão de vida? Perguntas interessantíssimas. Quando eu pergunto se você perdesse tudo, se você continuaria se respeitando, é porque a nossa identidade precisa estar ligado ao autorrespeito, ao autocuidado, ao autoamor. E nós tendemos a ser o nosso pior inimigo. Somos nós mesmos que colocamos defeito naquilo que nós fazemos, que colocamos falhas, que achamos que não somos o suficiente. Então, na maioria das vezes, a gente está contra nós mesmos. Então, se você perdesse tudo que você tem, você continuaria se amando ou você ia se menosprezar ainda mais? Essa é a ideia da pergunta. E uma pergunta aqui que eu quero comentar é a pergunta que nós fizemos, né? Se você ganhasse mais dinheiro, mudaria quem você é? Nos episódios anteriores nós falamos disso, né? Até chegamos a comentar a respeito daquele ditado que tem, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê mais poder e dinheiro a ela. Realmente você vai conhecer quem ela é. E esse ditado, ele pode ser a mais pura verdade, porque como nós estamos falando aqui, a pessoa, ela se monta um personagem, ela se baseia, ela poder se esconder de um complexo de inferioridade, ela tem que se mostrar superior, e o dinheiro, ele potencializa isso. Né? Com o dinheiro, ele vai fazer tudo isso, ele vai ser mais arrogante, ele vai poder satisfazer os desejos que ele tem para poder esconder esse complexo de inferioridade. Realmente é algo bem forte. Então, não é o dinheiro que define quem você é, mas ele tem a capacidade de expandir o que você já carrega. O dinheiro, ele tem que ser visto como uma ferramenta, né? Como nós falamos, o dinheiro, ele é uma energia de troca. Então, o dinheiro, ele potencializa, ele faz você adquirir novas ferramentas, novos recursos, ele permite com que você ajude outras pessoas, que você invista, ou que você potencialize aquilo que você tem dentro. Quando você tem uma identidade fragmentada, destruída, ele vai potencializar aquilo. Mas quando você tem uma identidade baseada em Cristo, uma identidade onde você vive a verdade, onde você é justo, ele vai potencializar isso também. Ele só vai revelar aquilo que está dentro de você. Então, resumidamente, nós precisamos verificar aonde estamos apoiando a nossa identidade. Será que existe alguma coisa em nós que nós estamos reprimindo, tentando esconder por medo, por vergonha, por aquilo que as pessoas estão dizendo, pensando ou vendo? Se tem um conselho que eu posso te dar é: não reprima quem você é. Deus te criou perfeito. Ele não errou quando ele formou você. Claro que todos nós temos pontos de melhorias, porque estamos aqui para aprender, mas ele não errou na sua personalidade. Então, se você é uma pessoa mais tímida ou uma pessoa mais expansiva, Deus não errou com você. Seja quem você é, não reprima. Vá descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita, o que você quer de futuro, o que você quer construir.
para que você possa ter uma vida mais leve, com propósito. E isso nos leva para o próximo bloco, que é o princípio bíblico do dia, onde nós vamos buscar uma base direto da palavra do Senhor para direcionar a nossa vida. E o princípio bíblico de hoje está em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico de suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Uau, que versículo forte! Nós não podemos nos apoiar nas coisas desse mundo, no poder, na sabedoria e na inteligência humana, nas riquezas, porque não é isso que realmente constrói uma identidade. E não é isso aquilo que realmente agrada o Senhor, como diz em Jeremias 9, 24, né? Esse versículo nos mostra que uma verdadeira identidade, ela está baseada em Deus, em aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então é algo que você está baseado em verdade, em justiça, em amor. Não é simplesmente uma coisa que você adquire, que são posses, que são, né, riquezas. Então não são dessas coisas que Deus agrada. Deus agrada a gente diz, né, o verdadeiro coração, né, o coração puro, aquele coração que está voltado ao Senhor. Até mesmo porque essas coisas um dia vão acabar, elas vão se desfazer. É tudo muito descartável. As coisas terrenas são descartáveis. Elas não duram, elas não têm valor. O que tem valor é aquilo que o homem faz com essas coisas. Então, quando o homem coloca a mão num violão, quando o homem coloca a mão numa parede, quando ele vai subir uma parede, uma construção, é aí que ganha valor. Por quê? Porque aquilo que tem valor, que somos nós, aplicou alguma coisa ali. Uma transformação. O que gera transformação é o ser humano. É ele que tem valor, não é as coisas materiais. O dinheiro só tem valor porque o homem põe na mão para fazer algo, para destinar em alguma coisa. A parede, o violão, as músicas, elas só têm valor porque o ser humano coloca a mão. Essas coisas, sem nós, são só coisas, não são nada. Vão para o fundo do mar, vão passar o tempo, vai se destruir, parede vai cair, vai virar ruínas e não serão nada. Eu quero que isso fique reforçado no seu coração. Você é que tem valor e é isso que você precisa ressaltar na sua identidade. Uau, que momento, né, de reflexão. Então, resumindo o episódio de hoje, nós entendemos que o dinheiro ele pode ampliar, ele pode potencializar, mas ele não pode definir quem você é, porque a sua identidade, a nossa identidade, ela não se constrói com o saldo que nós temos na conta. Ela não se constrói com o preço, né? Existe o valor e existe o preço. Uhum. O valor é aquilo, né, que é algo que você falou, onde o ser humano coloca a mão, ele transforma. O preço seria só o número. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de viver para provar e vivemos o verdadeiro propósito. Vivemos aquilo que nós fomos chamados para fazer, a nossa identidade, aquilo que queima dentro de nós. Se você gostou dessa reflexão do episódio de hoje, curte, comenta, compartilhe com outras pessoas que precisam lembrar que elas são pessoas valiosas nesse mundo e diante de Deus também. Nos segue para os próximos episódios, todo sábado ao meio-dia. Até o próximo café. Até.